Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Bem, senhores, primeiramente nós temos que entender, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, quando nós estudamos ele, nós temos que procurar trabalhar sobre duas perspectivas de desenvolvimento. A primeira perspectiva se refere ao desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico significa a produção de bens e serviços, o uso ou não de tecnologia avançada. A segunda perspectiva, ela refere-se ao desenvolvimento social ou propriamente humano, que diz respeito à questão da qualidade de vida da população. Então, senhores, quando nós analisamos um país, o que vai determinar se ele é rico ou se ele é pobre, não é simplesmente a sua produção industrial, mas o seu índice de desenvolvimento humano. Então, ou seja, para que um país seja classificado como desenvolvido, ele tem que possuir uma produção de bens e serviços avançadas com a utilização de tecnologia própria e, principalmente, ter uma boa qualidade de vida para a sua população. Então, foi por isso que o Índice de Desenvolvimento Humano foi criado. O IDH ele foi criado em 1990 e consiste em uma média aritmética de indicadores desses três campos: economia, saúde e educação. Os países que possuem uma economia estável, uma boa saúde e um grau acentuado de educação são países desenvolvidos. Os países que não possuem, subdesenvolvidos. Ok? Para se medir o IDH de cada país, calcula-se a média dos números encontrados em uma escala que vai de 0 a 1. Então, funciona da seguinte maneira, senhores. Os IDHs que são próximos de 1 são países desenvolvidos. Os IDHs próximos de 0 são países subdesenvolvidos. Não existe um país nível 1, que basicamente seria o paraíso na Terra, e não existe também um país nível 0 de IDH, que basicamente seria o inferno na Terra. Então, geralmente, os IDHs próximos de 1, então, por exemplo, 0,948, 0,949, são países desenvolvidos. Então, já os países subdesenvolvidos seria 0,230, 0,150, até mais para baixo ainda, viu, senhores? Eu estou aqui apenas fazendo uma especulação, ok? Então, se nós analisarmos aqui no mapa, abaixo, nós vamos analisar que esse mapa ele segue a seguinte escala. Em azul escuro, azul marinho, propriamente, são os países com IDH muito alto. Já em um azul em um tom um pouquinho mais claro, são os países com IDH alto. E já os países em um azul bem clarinho, um azul em tom celeste, são os países com IDH médio. Já os países quase em um azul meio esbranquiçado, são os países com IDH baixo, ok? Isso aqui em cinza são os dados não disponíveis no mapa. Bem, senhores, nesse slide nós falaremos sobre os indicadores econômicos utilizados para se calcular o índice de desenvolvimento humano de um país. Então, quando nós falamos de indicadores econômicos, nós temos que trabalhar o Produto Interno Bruto, PIB, o Produto Nacional Bruto, PNB, a renda nacional e a renda per capita. Sobre o Produto Interno Bruto, ele é a quantidade total de bens e serviços produzidos de um país, dentro de um país, durante um determinado período de tempo. Então, o Produto Interno Bruto ele é toda a produção de bens e serviços
produzidos dentro de um país. Já o produto nacional bruto, ele já é o seguinte, ele já é a soma do PIB mais o valor das remessas de dinheiro vindas do exterior. Então acaba acontecendo, né, que no caso do produto nacional bruto é o valor do PIB com o valor das remessas de dinheiro vinda do exterior. É assim que calculamos o PNB. Já a renda nacional, ela é a soma de todos os rendimentos recebidos pelas empresas e pelas pessoas durante o ano. Então nós temos a renda das empresas e das pessoas físicas, ou seja, dos prestadores de serviços. Então toda essa quantia será calculada e com base nesse cálculo eu tiro a renda nacional. Já no caso da renda per capita, é a renda média da população. Ela é calculada da seguinte forma: eu vou pegar o valor da renda nacional ou do PNB de determinado ano e dividir pelo número de habitantes. Ou seja, o resultado eu tiro a renda per capita de um país. Então acaba acontecendo que, em alguns casos, o que é o fator determinante entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido é que nos países desenvolvidos a renda ela é desconcentrada, ou seja, todos possuem ali, né, recursos necessários para garantir a sua sobrevivência. Já nos países subdesenvolvidos a renda ela é concentrada. Existe uma pequena parcela da população que possui uma elevada quantidade de riqueza, enquanto que a maioria não possui, ok? Agora vamos trabalhar, né, os indicadores sociais que nós utilizamos, né, principalmente quando nós estamos falando sobre desenvolvimento humano. Então, um dos indicadores utilizados, né, na questão social é a expectativa de vida. A expectativa de vida é o número médio de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver, se mantidas desde o seu nascimento as taxas de mortalidade existentes no ano em que nasceu. Então, ou seja, na expectativa de vida, conforme nós podemos observar aqui nesse mapa, nós temos aqui uma escala. E essa escala, ela vai aqui abaixo de 40 anos e o nível máximo acima de 80 anos. Então acaba acontecendo, senhores, que geralmente nos países desenvolvidos, onde a qualidade de vida é superior, as pessoas tendem sempre a viver mais por causa da qualidade de vida, principalmente por causa, né, das medidas médico-sanitárias e principalmente, né, a questão da qualidade dos serviços de saúde. Taxas de mortalidade infantil. Bem, senhores, a taxa de mortalidade infantil ela mede quantas pessoas morrem por ano em cada grupo de 1000. E, basicamente, a taxa de mortalidade ela vai indicar quantas crianças de até 1 ano de idade morrem por ano em cada grupo de 1000 crianças nessa mesma idade. Isso varia muito de país em país. Por quê, professor Charles? Geralmente, nos países desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil ela é menor. Já nos países subdesenvolvidos, dependendo muito do seu grau de industrialização, ela pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, no caso do Brasil, se nós compararmos com os países africanos, é claro que a taxa de mortalidade infantil no Brasil ela é pequena. Mas, por exemplo, se eu comparar a taxa de mortalidade infantil do Brasil, um país subdesenvolvido, como, por exemplo, os Estados Unidos, a taxa de mortalidade infantil no Brasil ela vai ser
alta, ok? Fome e subnutrição. Quando nós falamos de fome, nós trabalhamos o conceito de fome sobre duas perspectivas. A primeira delas é a fome aberta ou epidêmica. Basicamente, a fome aberta ou epidêmica ela é um tipo de fome que ocorre raramente em períodos de guerra, mudanças climáticas, pragas ou doenças que atingem a agricultura. Hoje, é muito raro existir a fome epidêmica. A fome que predomina hoje no século XXI é a chamada fome oculta ou endêmica, que é o mesmo que subnutrição, ou seja, o consumo insuficiente de nutrientes por uma pessoa. Esse tipo de fome alcança cerca de 925 milhões de pessoas no mundo todo. Então aqui, nesse mapa abaixo, nós temos aqui os índices de fome no mundo. Então nós temos os índices de fome seguindo a seguinte escala. Em azul, os níveis baixos. Em verde, médio ou moderado, né? No caso, em amarelo, os níveis que são sérios. No caso, já em laranja, os níveis críticos. E os níveis em vermelhos, que são níveis extremamente críticos. Níveis de escolaridade. Bem, senhores, para nós concluirmos a nossa aula, nós vamos falar sobre os níveis de escolaridades. E é muito simples, né, nós determinarmos, né, essa questão da escolaridade. Por quê? Porque quanto maior for a escolarização de uma população, maior será o desenvolvimento do seu país. Porque existe uma relação direta entre educação e desenvolvimento. Então, conforme nós podemos analisar aqui nesse mapa, esse mapa ele representa, em uma escala de porcentagem, os países, o grau de escolarização dos países. E tanto que aqui em azul escuro nós temos uma escala que vai de 97% a acima de 97%, abaixo de 90% a 97%. Em verde nós temos de 80% a 90%, em amarelo de 70% a 80%, em laranja de 60% a 70%, em vermelho de 50% a 60% e em cor de vinho aqui de 50%, né, a abaixo de 50%. Então, no caso aqui deste mapa, o Brasil ele está em escala de 80% a 90%. Só que esses números eles não seguem termos relativos. Por quê? Porque se nós analisarmos o Brasil por possuir grandes extensões, né, por ser um país muito extenso, isso varia muito de região em região. Então, existem áreas no Brasil que são mais escolarizadas e áreas menos escolarizadas. Bem, senhores, por aqui eu encerro a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito de IDH e os seus níveis, né? E até o próximo episódio.